Instituto Bico e Confraria Camões apresentam pela TV na Estante o 16º episódio de Conversar, a instigante epopeia por mares nunca antes navegados da língua, da literatura, das linguagens. Vamos à nossa epígrafe. No próximo dia 4, faz 4 anos que o poeta maranhense Ferreira Goulart partiu deste plano físico. De poesia dura e áspera, típica de seu povo nordestino. Ele é o poeta da semana. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Ferreira Goulart. Vamos à nossa proposição de hoje. Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. Hoje tem palhaço, tem boneco, tem crianças felizes. Hoje vamos botar boneco neste picadeiro. O mote do episódio de hoje é especial porque toca no mais humano em nós. Nossa réstia de leveza. Nosso eu criança. O circo, o palhaço, o teatro de bonecos, o mamulengo, a brincadeira, a alegria, a beleza de ser feliz. Nossa cultura nordestina transborda de figuras, personagens, alegorias, cores, sons, graciosidade. E seus artistas? Seus artistas. Realmente precisa saber fazer arte para viver de arte. O protagonista deste espetáculo vem de Luzilândia, Piauí. Compositor, músico, cantor, mamulengueiro, bonequeiro no sentido lato da palavra. Produtor musical, diretor da trupe Companhia Calunga. Idealizador e regente do Espaço Cultural Mamulengo. Já participou de diversos festivais e representou nosso estado e nossa cultura mundo afora. 2 CDs gravados, 1 DVD concluído, 7 grandes shows musicais montados desde 1987. Seu projeto, A Princesa Rosamunda ou A Morte do Gigante, fomenta diversão, arte e educação, com oficinas e espetáculos voltados para educadores, artistas e para o público em geral. Mais que isso, ele é meu amigo. Eu apenas serei o narrador desta trama, mas quem nos conduzirá ao clímax será o protagonista Francisco das Chagas Bezerra do Vale. Chagas Vale. Saudações camonianas. Quem olha na minha cara já sabe de onde eu vim. Pela moldura do rosto e a pele de amendoim, só não conhece os verões que trago dentro de mim. A vida na minha terra eu sempre cavei no meu chão, da raiz da planta ao caule, cavando a terra com a mão, eu aprendi matemática descaroçando algodão. Se bem que o pirão diário sempre me foi muito incerto,
Desde o campo à cidade, miséria foi meu alfabeto. Lá eu vivia sem terra. Aqui eu vivo sem teto. Com esses versos de Salgado Maranhão, eu saldo você, grande Nilson. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Estamos aqui para essa noite maravilhosa, para dialogar, para bater um papo, para conversar. Isso. Hoje é dia de boneco. Hoje é dia de... Vamos, meu irmão, começar a nossa narrativa, nosso bate-papo, com a pergunta clássica que eu faço, costumeira, clássica seria pedantismo, costumeira, que eu faço a todos os meus convidados. Por que mamulengo? Não é o significado da palavra, que isso vem depois. É por que mamulengo na sua vida? Eu nasci em Luzilândia. Luzilândia, uma cidade banhada pelo rio Parnaíba, e na minha infância eu tive a oportunidade de ver 3 espetáculos de Cassimiro Coco, porque mamulengo é um termo, depois eu vou explicar esse termo, conforme você falou, é uma terminologia do teatro de bonecos de Pernambuco. O teatro de bonecos popular do Nordeste, em cada estado, ele recebe nomes diferentes. Babau, na Paraíba, Calunga, no Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão é Cassimiro Coco, em Pernambuco é mamulengo. Como o Pernambuco tem uma, vamos dizer assim, um poder maior, né, de divulgação, é um estado culturalmente muito rico, então termina que abrange que todo o teatro de boneco popular do Nordeste termina recebendo o nome de mamulengo. Mas no Piauí, Ceará e Maranhão é Cassimiro Coco. E eu vi mestres brincando Cassimiro Coco na minha infância e fiquei encantado com aquilo. Mas eu nunca pensei que no futuro eu seria um profissional dessa área. Como toda criança se encanta com o teatro de bonecos, eu me encantei naquela época. E anos mais tarde, já na universidade, eu resolvi que queria fazer um espetáculo de teatro de bonecos. Pronto, toda aquela paixão da criança veio à tona e eu me descobri, eu já tinha feito shows com o João do Vale, eu já estava construindo uma carreira musical e descobri que música e teatro de bonecos é como feijão com arroz, é como café com leite, são juntos, né? Tanto que a maioria dos bonequeiros são também músicos, ou sanfoneiro, ou violeiro, ou pandeirista, ou versejador, poeta. E aí o encantamento pelo teatro de bonecos se deu de forma mais profunda e passei a trabalhar com o teatro de bonecos e passei a viajar com o teatro de bonecos e fui para a Europa e várias cidades do Brasil e conheci o Piauí, o Maranhão, o Ceará e por aí afora e percebi que era isso que eu queria para a minha vida, que daquele momento, ali de 1990, quando eu conheci um grande bonequeiro chamado Afonso Miguel, que faleceu há 2 anos, e que começamos a trabalhar juntos, eu percebi, é isso que eu quero para a minha vida, vou ser um profissional dessa área. Seu microfone está desligado, Nilson. Bom, enquanto você ajeita o seu microfone, eu vou explicando aqui a terminologia do termo mamulengo, que muita gente tem essa curiosidade, não é? Em Pernambuco, quando vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Nilson? Bom, enquanto você ajeita o microfone, eu vou explicar a terminologia do termo mamulengo. O teatro de bonecos chegou ao Brasil vindo da Europa, né? Trazido pelos portugueses, principalmente, né?
já no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, trazido pelos holandeses, pelos italianos, pelos alemães. No Nordeste, pelos portugueses. E depois pelos holandeses também. E a princípio ela era em forma de presépio, né? Está escrito no livro Espírito e Fisionomia do Mamulengo, do pesquisador pernambucano, chamado Emílio Borba Filho. E ele estava no presépio, assim como estava o pastoril, estava também o presépio. Depois esses bonecos do presépio ganham uma articulação de braços, de corpo, e vão para as feiras, né? E passam a fazer interpretações, vamos dizer assim, mundanas, interpretações que não eram da igreja, porque dentro da igreja, como presépio, eles estavam a serviço da igreja, né? Então, como a mão do boneco, do bonequeiro, ela mole, entendeu? Existem duas possibilidades por que mamulengo. Uma de mão molenga, a mão era tão mole que fazia vários gestos e tal, daí o nome mão molenga, ou possivelmente de um boneco, de um personagem chamado Mané Molenga. Essas duas teses são aceitas, sendo que a mais aceita é a tese do mamulengo, e daí por corruptela, mamulengo, de mão molenga. Essa é a tese defendida pelo Hermílio Borba Filho, no seu livro Espírito e Fisionomia do Mamulengo. Beleza. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ah, beleza. O que eu estava dizendo, Chagas, é que de qualquer ser humano que teve infância normal, saudável, como nós, que viveu nas ruas, brincando com os amigos, é impossível não se encantar com o circo. É impossível não se encantar com o palhaço. É impossível não se encantar com bonecos. E tudo isso que você faz traz esse caminhão de elementos de alegria. Mas antes de eu entrar que eu acho que a noite é maravilhosa por isso, porque eu tenho uma carga muito forte, uma alegria muito forte em circo, em ver circo. Tenho vontade de fugir com o circo. Qualquer dia desse eu apareço e procurar eu fugir com o circo. Né? Feita a história do poeta que depois de 80 anos decidiu fugir do circo. Talvez eu vá por aí também. Quando procuraram me acharem mais, cadê? Fugiu com o circo. Né? Em Luzilândia, quem fugia com os circos eram as moças. E não só em Luzilândia. Quando o circo vinha de Luzilândia, ele vinha de Esperantina. Já trazia uma moça roubada lá de Esperantina. E, geralmente, ela se encantava pelo palhaço. Geralmente era o palhaço que roubava as moças. E muitas vezes, Nilson, eles deixavam essas moças. Em Luzilândia aconteceu vezes de ficar moça de Magalhães de Almeida, de São Bernardo, de onde vinha um circo, uma moça roubada, e daqui a pouco o pai vinha atrás. Então você tenha cuidado para não ser deixado na próxima cidade. Tomara que me deixe ali por Imperatriz, para ver se a Lília me dá uma guarita lá. Meu irmão, antes de entrar na história do Mamulengo, eu quero te fazer uma pergunta, já aproveitando que você mexe com a palavra. Lembrei da Lília, é outra que mexe maravilhosamente com as palavras. Chagas vale. Tuas chagas valem? Com certeza. Com certeza. As minhas chagas valem. E valem muito, porque são com essas chagas que a gente constrói o nosso caminhar. São com essas chagas que a gente aprende. São com essas chagas que a gente aprende a ser humilde, aprende a amar. São com essas chagas que a gente aprende, inclusive, a perceber que existe uma coisa muito maior do que nós, do que carne e osso. Existe um espírito fantástico, fenomenal, grandioso, que alguns chamam de Deus, outros chamam de outros nomes. Para mim, eu sou um católico não praticante, mas eu acredito em Deus. E essas chagas ficaram muito mais evidentes agora, Nilson, quando, há 5 anos, em novembro, no dia 4 de novembro de 2015, um jovem usuário de crack me disparou 5 tiros de revólver 38. E agora eu tenho não só as chagas do meu nome, mas as chagas do meu corpo também. E isso me fez refletir muito, isso me fez voltar à minha infância, ao meu passado, me fez, inclusive, criar um projeto que a gente percorre hoje as escolas, chamado Arte Faz Sua Parte. Porque quem atirou em mim foi um jovem viciado em drogas.
Aquele jovem de 19 anos, naquele momento que ele me atirou, ele poderia estar lendo um livro, poderia estar com os amigos, jogando uma dama, um xadrez, poderia estar vendo TV, poderia estar brincando com os filhos, ou namorando. Ele estava lá para matar a sede dele, saciar o vício dele, ele estava lá tentando assaltar uma pessoa. E esses 5 tiros, 4 ele me acertou, um aqui no braço, ó, as chagas aqui, ó, para ver, um outro aqui que deixou meu dedo torto. Eu não posso nem dizer para uma pessoa ir direto, que ele sempre vai dobrar para o outro lugar. Sério, aí, né? Um passou aqui de raspão, um outro entrou no meu peito, entendeu? Então, eu sou resultado de um milagre. E muita gente dizia, Deus tem um propósito para você, Deus tem uma missão para você. Eu não sou místico ao ponto de achar que agora eu vou ser pastor, vou criar uma igreja, não é isso. Mas qual é a minha missão que eu percebi? Eu tenho nas minhas mãos uma ferramenta fantástica, que é o teatro de bonecos. Para mim, não existe comunicador mais eficaz do que o teatro de bonecos. E nós criamos um projeto chamado Arte Faz Sua Parte, com exposição, com cordel, com a peça de teatro de bonecos. Nós viajamos 50 cidades do interior do Piauí, fizemos aproximadamente 50 shows aqui em Teresina. Então, esse projeto já tem mais de 100 apresentações, onde a gente leva o alerta para as crianças não usar droga, e principalmente o crack. Todas as drogas, mas principalmente o crack, que esse é o mais cruel de todos. Então, essas chagas valem sim. Eu te perguntei por conta de 3 coisas, 3 motivos. O primeiro motivo foi por você ser um artista, por você viver de arte em um país em que cada vez mais você vê o desrespeito à arte, à cultura. O segundo motivo, pelo acidente que você sofreu dos tiros. E o terceiro motivo foi porque você, recentemente, na semana passada, você, um homem público, você, um homem de contato com o povo, você lançou seu nome e história, ao julgo do povo na candidatura a vereador. Qual foi o seu aprendizado? Aprendizado muito bom, que valeu a pena. Valeu a pena, conheci muita gente nessa caminhada, e valeu a pena também para conhecer mais a natureza humana. Eu não sei, Nilson, onde é que nós vamos chegar? Eu não sei. Eu tenho medo, inclusive. Porque as pessoas falam muito de corrupção, que os políticos são corruptos, que os políticos são ladrões. Inclusive, quando eu lancei a minha candidatura, quando eu disse que estavam me convidando, as pessoas me provocando, eu falei para minha irmã, ela disse, não vá, porque o meio político, assim, mas é exatamente por isso que eu vou. Porque já que diz que o meio político só tem gente ruim, então onde é que estão os bons? É preciso que a gente assuma também a nossa posição. E não me arrependo. Não me arrependo, não. Agora, Nilson, o triste é você saber que você já está entrando numa contenda, numa luta, com armas em desvantagem. Em desvantagem não na palavra, não na proposta, não na inteligência, em desvantagem financeira. E não é só a desvantagem financeira, é a questão da ética. O triste de tudo isso é você fazer uma reunião com 10, 15 pessoas e explicar por que o seu projeto é um projeto comunitário, por que é interessante ter uma creche naquela região, por que é interessante ter um projeto cultural naquela região que vai absorver, tirar a meninada da vulnerabilidade social, e a pessoa entender que é muito mais interessante R$100 ou R$50. Então, essa experiência, a parte ruim dessa experiência é perceber que aquelas pessoas que chamam o político de ladrão, de corrupto, muitas vezes ele é o corrupto. Eu tive uma situação lá no São Joaquim, panfletando, aí estavam 3 senhores, assim, 60 anos, mas numa oficina de bicicleta, né? E aí eu entreguei o santinho para um, ele disse, cadê os R$100? Eu, que R$100? Junto com esse santinho deveria vir R$100. Eu disse, não, isso não pode. Isso, nós lutamos contra isso. Meu amigo, que não tem que dar R$100, vocês são todos corruptos. Você não pode me chamar de corrupto.
Primeiramente, eu não sou político profissional, estou me candidatando pela primeira vez e discordo de dar R$ 100 para um eleitor. Vocês são todos corruptos. Eu disse, meu senhor, corrupto é o eleitor que pede R$ 100 a um candidato a vereador. Os outros riram, ele fechou a cara, mas essa tônica, e foi em tom de brincadeira de muita gente, de pessoas próximas que diziam assim, e aí, mas e o da gasolina para ir votar? Pessoas estranhas que chegavam, rapaz, Chagas, vale, me arranja teu santinho aí, teu santinho. Eu dava 2, ele, não, eu quero mais. Eu pegava um pacotinho de 100, não, me dê mais. Dava 200 santinhos, cartazes, adesivos. Eu já ficava assim, das primeiras 2 vezes eu fiquei feliz, né? Da terceira vez eu já percebi, já sabia qual era. Depois, para estranhos que me pediam esse monte de material, vinha o golpe. Chaga, é o seguinte, eu tenho 10 votos. Só que o pessoal mora no Mucambinho e vão votar lá no Promorá. Tem como adiantar aí, arranjar aí pelo menos uns R$ 200 para a gasolina do pessoal? Quando eu dizia que não, aí baixava a cara da pessoa, ficava com raiva, zangado. Então, essa parte é muito triste. E a outra coisa pior, Nilson, parece-me que o voto de opinião está também em decadência. Porque, modéstia à parte, nós fizemos uma campanha propositiva. Uma campanha que a gente não falava só da arte como entretenimento, como fruição. Falávamos da arte como um movimento revolucionário que pode sim mudar a realidade de uma cidade. Medellín mudou. Medellín, em 2004, o prefeito que entrou em Medellín tirou a cultura de 0,86 para 5% no orçamento. Tirou a educação de 17 para 45. Fez em Medellín várias bibliotecas chamadas Bibliotecas Parque. Reduziu em mais de 50% a violência em Medellín em 4 anos. Você pode olhar, pesquisar. Experiência cultural de Medellín, na Colômbia. Por que a gente não poderia fazer isso aqui em Teresina, que é bem menos violento do que Medellín? Então, a arte, ela revoluciona, ela transforma, ela inclui. E era essa a nossa proposta. E muita gente dizia entendido. Eu fiz, Nilson, uma contazinha, anotando amigos que declararam voto em mim, parentes, amigos, davam em 700 pessoas. Somando mais do que eu achava de alunos, ex-alunos que queriam votar em mim, e mais algumas pessoas pela campanha da internet, eu acreditava, eu vou ter uns 1.000 a 1.500 votos. Sabia que ser eleito seria muito difícil, mas que marcaria uma presença. Tive 299 votos. Então, das muitas pessoas que declararam voto em mim, espontaneamente, muitos não votaram. Então, assim, não tenho mágoa, não tenho dor, mas tem um questionamento, a decepção de saber que a maioria dos vereadores, a maioria, não posso afirmar, mas a maioria dos vereadores que foram eleitos, não se sabe como foram eleitos. Porque os vereadores, aliás, os eleitores querem entender o voto. Essa é a parte ruim. Qual a parte boa? É que nós estamos na luta. E vamos para o enfrentamento, e vamos continuar, e isso não diminui a luta, porque precisa, sim, de pessoas, assim como eu e muitos outros colegas, homens e mulheres que tivemos nessa eleição, com propostas boas, e a Câmara não mudou praticamente. A renovação foi muito pequena esse ano. E tem gente ali com quase 30 anos naquela Câmara, não é? O que eu não consigo ver, Chagas, é a política como carreira de vida. A política como um período em que você serve a comunidade, que você contribui com todo o teu acervo de conhecimento, de cultura, e dá uma injeção nessa parte, faz essa transformação que você falou pela educação, pela cultura. Como João Cláudio ficou em um mandato, outros também passaram dessa forma. E não para você bater no peito, que eu acho uma das coisas mais abjetas quando eu escuto um político bater no peito e dizer estou no meu 8º mandato, como se fosse um grande mérito, uma grande vantagem. Para mim é o atestado de corrupção, de safadeza, de molecagem. Vamos deixar essa coisa nojenta de lado e vamos voltar a falar de coisa boa, vamos ficar alegres. Você tem uma trupe chamada Companhia Calunga. Por que esse nome? Quem faz? Quem compõe esse grupo com você? A turma principal. A turma principal. Aí são bonecos de vários espetáculos, né? O Grupo Calunga, quando eu fui colocar... O meu primeiro grupo de teatro de boneco chamava-se Fantoche. Tio-Tocho, né? O nome Fanhuca também escrevi desse jeito. Depois eu percebi que
não era muito legal. Então eu queria um nome mais identitário, né? E Calunga, Hermílio Borba Filho, que é um pesquisador, diz que as primeiras manifestações de teatro de bonecos no Piauí, no litoral, chamavam-se calungas de sombra. Na verdade, eram teatros de sombra, com um lençol na frente e atrás recortes de papelão, com velas atrás e as sombras projetadas naquela tela, e fazia o teatro de sombra. Calungas de sombra eram as primeiras expressões do teatro de bonecos popular do Piauí. Eu entrevistei o Zé do Gás, um bonequeiro que já faleceu, que ele era de Camocim e estava morando em Parnaíba, e ele me contou essa história da forma dele, mas praticamente do mesmo jeito que o Hermílio escreveu. E quando eu fui procurar o nome, assim, que nome eu colocar? Eu fui pesquisar vários nomes, alguns nomes que eu queria, tipo Pirilampo, aí já tinha um grupo Pirilampo na internet, né? Aí eu, Calunga, por que não Calunga? E é um nome bonito, é o único grupo de teatro de bonecos com esse nome no Brasil, apesar de, no Rio Grande do Norte, o teatro de boneco eles chamarem de Calunga, é tanto que os bonequeiros lá, eles se chamam de calungueiros, né? E o meu é único, né? E o nome foi aprovado e está aqui parte do pessoal aqui que trabalha, atores, atrizes, a trupe está toda aqui. Hoje, quem trabalha junto comigo, de carne e osso? Eu, a minha companheira Thalita do Monte, que é uma excelente atriz, contadora de histórias, e o Ademilson Alves, que é um colega nosso que também trabalha, mas já participou desse grupo Melquisedeque, meu irmão, que é rabequeiro, luthier, a minha ex-esposa, Francisca, muita gente já participou ao longo dos anos, assim, nós começamos em 1990, e de lá para cá muitas águas já correram debaixo da ponte. Meu irmão, eu estive algumas vezes num lugar extremamente agradável em todos os sentidos. Da decoração, cardápio, as companhias, o som. Lá se respirava a cultura nordestina. Esse espaço se chamava Espaço Cultural Mamulengo. O que não deu certo? Deu certo. Quando a maioria dos músicos que tocam em bar, isso é uma coisa que eu já percebi, quer ter um bar. A maioria dos músicos quer ter um bar. Parece que é uma coisa que, pelo fato de a gente tocar num bar, quer ter o seu próprio bar, né? Só que empreender como músico, empreender como dono de bar é outra coisa. Eu descobri que empreender como dono de bar, eu tinha umas falhas que eu precisava fazer uma readequação do meu comportamento empreendedor. Porque no tocante à questão da decoração, da música, de tudo isso aí eu gostava muito e fazia. Na hora da matemática, da soma, eu era meio relaxado nisso, então foi uma falha. Mas o Mamulengo durou 4 anos, entendeu? E foi um espaço que ainda muita gente me pergunta, tem pessoas que ainda acham que existe ainda, né? Existe uma coisa, Nilson, que, a princípio, do certo ponto de vista, era legal, isso também me atrapalhou muito, foi a localização. A localização. Algumas pessoas dizem, meu Deus, como é que tu monta um negócio desse aqui no meio do mato? Quando a gente abriu aquele ali, em 2010, é tudo barro ali, depois hoje já está calçado, tem calçamento, era tudo rua de chão, a água cavava uns buracos no meio da rua, então eu cheguei a ver mulheres de salto alto, atolando na lama, brigando com o marido ou com o namorado, como é que tu me traz para um lugar desse, no oco do mundo, não sei o que e tal, e brigando, aí quando ela entrava numa molenga, ela fazia assim, meu Deus, como é lindo! Como é que o cara faz um negócio desse no meio do mato? Era engraçado. Então, deu certo, sim. O Mamulengo fechou por conta de uma separação conjugal. Foi isso ali, ele lembra, lógico, não era a mesma proposta, mas um espaço também na linha, digamos assim, das nossas raízes, era o espaço Sertão de Dentro, aqui em Timon, ao lado. Era muito interessante aquele espaço. O mesmo decorador, né? O mesmo decorador. O Marcos P. Marcos P, que trabalha. Marcos P, já fez, Mamulengo, Água de Chocalho, o Abstrato, que era uma sociedade minha do Dudu, lá na Avenida Petrônio Portela, que foi o primeiro que ele fez. Sim. O Abstrato, fez o Sertão de Dentro, o Elias, o Camarão do Elias,
fez também de vender sushi ali também na Dom Severino. Ele já fez muito. Marcos Pé é um amigo meu, compadre, afilhado do meu filho, e é uma gente, assim, um camarada de uma criatividade, de um poder de trabalho muito grande. Não, e uma consciência da concepção do que é nosso, é impressionante, impressionante. Bom, você já falou um pouco sobre o nome Mamulengo e tudo mais, mas eu queria só que você reforçasse, existe diferença entre o mamulengo, o fantoche, o marionete, boneco, presépio, sombrinha? Tem alguma diferença entre esses? Não do nome, eu falo dos bonecos em si, da maneira de eles se apresentarem. Sim, existem a diferença na forma de apresentar, existe a diferença também na técnica que você utiliza para manusear, e por isso esses nomes diferentes. A marionete, Marion é de Maria, então marionete é como se fosse Mariazinha, italiano, né? Então a marionete são os bonecos de fio, aquele ligado por linha, que algumas vezes são com mão, outras vezes com uma cruzeta de madeira que você segura, e classicamente as marionetes são ligadas por fio. O mamulengo, o fantoche, o boneco de luva, é a mesma técnica, que você coloca a mão, 2 dedos aqui, outro aqui, né, e articula assim. Antigamente eu articulava só com esse dedo, aí depois o boneco começou a ficar com a cabeça torta. É sério. Aí eu tive que larguecer o pescoço dos bonecos para colocar esses 2 dedos aqui. Então, esse é o mamulengo, ou o fantoche, ou o boneco de luva, que você veste como uma luva. A técnica é essa. Geralmente eles não articulam a boca, né? Vou pegar um aqui. Eles não articulam a boca, mas tem expressividade na questão dos braços, né? Aqui, esse boneco aqui, eu estou colocando nessa mão o dedo mindinho, nessa aqui o meu dedo polegar, e no pescoço estão os 2 dedos, né? Então, aqui ele tem expressividade aqui na cabeça, nas mãos, né? O nome desse aqui é um repórter da TV Calunga, chamada Bom de Faro, né? Bom de Faro, você está aqui na TV Nestante com o nosso amigo Nilson Ferreira. E aí, Nilson, como é que é, cara? Ele tem um grave bonito. Rapaz, você é um cara legal, por isso você... Já me disseram que você é um excelente professor de literatura. É verdade, Bom de Faro, ele é excelente professor de literatura, um dos melhores que nós temos aqui. Bom, então, nesse caso, qualquer desse nós podemos conversar sobre os Lusíadas, por exemplo. Perfeito, combinado. Que achas? Na hora, combinado. Esse aqui é o mamulengo, né? Essa técnica, a técnica mais, eu diria, mais fácil a princípio, mas ele exige um autoconhecimento muito grande também da forma de manipular. Ele é o mais comum, né? Os argentinos são muito bons nesse tipo de boneco, são muito bons. Então, existe o boneco de vara, que é um que você segura, tem as varetas, que pode manipular, caiu, as mãos com as varetas, ou então você segura ele aqui com a vareta. Existe o boneco chamado de manipulação direta, que é aquele que você segura ele direto, que é o boneco inteiro, que às vezes 2, 3 manipuladores ficam segurando ele direto, assim, pega no pé, pega na mão, você já deve ter visto na televisão. Existe o boneco chamado de, me deu um branco agora, marote, que é aquele estilo coxinha, que você... Eu posso sair só um pouquinho do ar aqui e pegar um? Posso pegar só um pouquinho? Pode. Agradecer aí os nossos amigos que nos acompanham, o Cristiane Pacheco, a Rosiane de São Paulo, Joelcio, né, professor amigo, Maria Querubina de Fortaleza, Ceará, Leidiane Bastos, da equipe do grupo lá de Caxias, o amigo Mariano Rezende, sempre dando uma força, meu irmão Nery, grande prazer ter você, o nosso carteirinha número 1, Zé Corsino, a Luciane Tobler, pelo boa noite para vocês, né? E a Zusa Tiradentes de Maringá, né? Maravilha! Vamos lá, meu irmão, com você. Bom, aqui é o boneco de marote, aquele estilo coxinha,
São cabeças feitas em espuma, né? Deixa eu aqui mais para cá. Aqui a gente coloca uma mão dentro da cabeça, uma outra você coloca. Aqui é porque a boneca ela é menor, é para Thalita, então não, minha mão não entra aqui nesse terninho. Você coloca uma mão aqui e utiliza a sua mão mesmo, às vezes como com a luva ou não, né? Esse aqui é a Dona Cotinha. Dona Cotinha, diga boa noite. Ah, meu filho, e esse rapaz tão bonito que tá ali? Aquele ali é o Nilson. E é casado? Dona Cotinha, atualmente eu não Depende, sei. a gente pode conversar, a gente pode Mas conversar. Mas ele é tão bonito. Ele é Olha, bonito demais. E é gente boa. Gente da melhor qualidade, Dona Cotinha. Você me dá o telefone dele? Sim, eu dou o telefone dele. Vou lhe ligar, viu, meu filho? eu tô aguardando. E eu faço 69, viu? Opa, eu tô quase lá. Dona Cotinha, que 69 é que você faz? De idade, meu filho. Depois vou fazer 70. Ah, ainda bem, porque o Nilson já estava pensando que era outra coisa. Eu vou lhe guardar aqui, que a senhora está muito faladeira. Bom, esse aqui é o boneco de Marote, né? Que é aquele estado como coxinha. Então, existem essas técnicas, que são as mais comuns, e que dependendo do espetáculo, por exemplo, para vídeo, por exemplo, é interessante os bonecos que abrem a boca, né? E o boneco, quando abre a boca, a manipulação dele fica mais real, fica mais legal para você se expressar. Inclusive, nós temos um projeto que a gente começou a fazer no ano passado, que é a TV Calunga, né? Que vai voltar agora. A TV Calunga era só fazendo análise. O Faniuca é o âncora e faz uma reflexão dos principais assuntos que acontecem a nível de Brasil. Pois aquela ideia que eu joguei para você, eu tenho uma personagem que eu quero fazê-la existir com um boneco. E nós vamos conversar sobre isso depois. Vamos sim. Tá bom? Meu irmão, em cima disso, há usos pejorativos em relação a esses nomes. Tipo, bonequeiro, botar boneco, mamulengo na mão de alguém, fantoche de fulano, marionete da mulher, presepeiro. Isso reverbera no ofício dos artistas? Eu creio que não, mas assim, essa história de botar boneco veio do Ceará. Isso aí foi o cearense que botar boneco é fazer presepada, né? E tem um colega meu, que é o Chico Simões, que tem um grupo de teatro de bonecos em Brasília, que o nome é Mamulengo Presepada, né? Mas no caso dele, vem de presépio e também de presepada também. Não vejo problema nenhum, não. Você falou, é um fantoche na mão de alguém. Inclusive, agora, nessa campanha, em uma cidade, me convidaram para me fazer uma marionete que iria atuar numa interpretação. Geralmente, quando as pessoas pedem marionetes em campanhas políticas, é para colocar essa história de que alguém vai ser manipulado por alguém. E aí eu perguntei, para quem é? Não, a gente prefere isso. Não, olha, eu não faço trabalho no escuro. O meu preço vai ser de acordo com o trabalho e o meu preço vai ser de acordo com o candidato também. E é assim que a gente age, a campanha política. Então, o valor agregado do meu trabalho vai ser de acordo com... Eu vou dar um exemplo bem aqui. Se eu fizer um jingle para um vereador, é um preço. Se o jingle for para o presidente da República, é outro preço. Claro. Aí a pessoa diz, mas tá bem, é para campanha tal. Aí eu botei um preço equivalente a 10 vezes mais do que eu cobraria, né? Aí a pessoa disse, mas é muito caro. Eu disse, não é muito caro, não. Você vai somar aí a quantidade de tempo que eu tenho na profissão, tempo de estudo, de construção e tal. Não me ligaram mais. Mas por que eu botei esse preço? Porque era um candidato bolsonarista. Então, eu não quis dizer, a princípio, que não fazia porque ele era bolsonarista, mas coloquei um preço que eu sabia que eles não iriam aceitar. Mas era exatamente isso, era para colocar que o candidato ou a candidata da oposição era um boneco na mão do outro. Isso, de certa forma, não agrada. Tem uma camisa, o pessoal compara com palhaço também, né? Os políticos são os palhaços. Eu tinha uma camisa que era assim, não compare um palhaço com um político. O palhaço pode se ofender. Não é? Então, são coisas diferentes, né? O palhaço é coisa tão linda e geralmente é comparado com coisas ruins, né? Pois é, sempre. Inclusive, tem uma lá pelo Rio de Janeiro que os traficantes, os marginais que tatuam um palhaço, eles são, pela polícia, quando identifica, já é, né,
pancada na certa. Mas um ser tão belo, né? Então, inclusive o próprio o estigma criado no filme do Batman, né? Então colocou aquela figura do palhaço como alguns filmes de terror que colocam Também. o palhaço como o assombrador, né? Destoa, a meu ver, totalmente da nossa cultura, que o palhaço, para mim, pelo menos, é, inclusive, um alter ego meu de palhaço. Eu conheci o Fred Mar, aliás, conheci poeticamente, por um texto que ele escreveu sobre palhaço. Lindo. E eu faço um trabalho comunitário em que eu me visto de palhaço, eu me pinto todo e eu vou para uma comunidade fazer um trabalho anonimamente, né, de palhaço. E eu volto maravilhado com isso. Porque, para mim, é a encarnação de toda a pureza e toda a leveza. O sorriso de uma criança não tem nada que pague. Né? Verdade. E, meu irmão, vamos... tu não quer fazer aí uma apresentação de um pequeno texto curtinho com um dos teus bonecos para gente? Eu estou doido para ver um boneco. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui o mais conhecido de todos. Ó o Fanhuca. Ah, o Fanhuca. Fanhuca, nós estamos aqui na TV Nestante. Nestante? Sim, Nestante. Nestantinho. Nestantinho, agora mesmo. Quer dizer isso? Quer dizer, o nome Nestante eu acho que é disso, de nesse momento. E nós estamos aqui num programa maravilhoso com o professor Nilson Ferreira. Ah, o Nilson, cara, nós fizemos até um vídeo. Fizemos um vídeo, assim. Tudo bom, Nilson? Tudo bom, cara? Joia? Legal, cara, joiado. E Bom ter você aqui com a gente, hein? O prazer é todo meu, cara, todo meu. Bom, Fanhuca, eu queria lhe fazer algumas perguntas aqui, queria que você me respondesse, tá legal? Tá legal, o que você quer saber? Bom, primeiramente eu quero que você se apresente para as pessoas, eu quero que você diga onde nasceu. Lá em casa? Sim, eu pergunto em que local? Na cama. Que cama? Eu pergunto onde? No quarto. Fanhuca, eu pergunto em que estado? De miséria. Não, eu pergunto em qual estado da federação, cara. Eu quero saber se você nasceu, baixar seu boné. Quero saber se você nasceu no Piauí, no Ceará, no Maranhão. Ah, cara, Teresina. Ah, então é do Piauí. Então, Fanhuca, quem nasce no Piauí é o quê? Piauiento? Não, quem nasce no Piauí é piauiense. No Maranhão, maranhense. No Ceará, cearense. No Pará, Paralítico? não. Paraplégico? Não, Fanhuca. Paraense. E no Chile? Chinelo? Fanhuca, você não sabe nada. Você não estudou, Fanhuca? Estudei. Estudou até onde? Até a quinta. Ah, é por isso que você não sabe responder. Até a quinta série a gente aprende muito pouco, Fanhuca. Até a quinta série a gente não sabe quase nada. Até a quinta série. Quinta série? Quinta-feira, na sexta, eu fui embora. Ah, aí é que você não aprendeu mesmo. Aí é que você não aprendeu mesmo, Fanhuca. Mas vamos. Aqui nós estamos aqui, Fanhuca, com um excelente professor de literatura. E eu queria que você demonstrasse para ele os seus conhecimentos em português, gramática. Na hora. Pois vamos lá. Eu vou dizer uma frase e você vai me dizer o verbo da frase, tá legal? Tá legal. Então vamos lá. Eliseu comprou um carro. O que tem? Legal. Felicidade para ele. Não, não é isso que eu quero saber. Você me diga o verbo da frase. Que verbo? Da frase. Que frase? Do Eliseu. Ah, isso é uma frase? É uma frase. Vamos lá. Eliseu comprou um carro. Lindo, lindo. Já tirou o documento? Não, foi com o verbo, rapaz. Ah, diz de novo. Qual o verbo? Me diga, qual o verbo da frase? Eliseu comprou um carro. Qual o verbo? Eliseu. Não. Eliseu. Não pode ser Eliseu. É Eliseu. Você concorda, Nilson, que é Eliseu? Vai que é! Vai que é! Mas, Fanhuca, olha, Eliseu comprou um carro. Qual o verbo? Eliseu comprou um carro. É Eliseu. Fanhuca, não pode ser. Vamos apostar? Vamos. Vamos apostar quanto? 50? 200. Aquela novinha. Tá bom, R$200. Tá bom, vamos lá. Conjugue para mim o verbo Eliseu. Lá vai. Eu, tu, eu, nós, eu, vós, eu, Eliseu. Passe o 200 para cá. Ah,
Valeu, Nilson. Valeu isso aí? Valeu. Paga o homem. Não, não tá certo, não. Eu fui enganado, Fuyuca. Conversa, cara. Fuyuca, me diga uma coisa. Você sabe cantar? Sim, sei cantar. Sabe cantar o quê, Fuyuca? Mulher. Como assim, Fuyuca? Mulher rendeira. Aquela música de Lampião. Ah, tá. Aquela música é muito bacana. Fuyuca, mas vou provocar você para cantar uma outra música. Vamos cantar uma música do Roberto Carlos aqui, para o público que está nos ouvindo. Aliás, vamos mandar um abraço para a pessoa, Fuyuca. Tem muita gente nessa live. Na hora. Mandar um abraço. Abraço dos homens, beijo nas mulheres. Se as mulheres não forem casadas, Fuyuca. E é mesmo, ó, tem esse problema grave. Pois é. Então vamos lá, Fuyuca. Vamos cantar uma música. Vou puxar uma aqui, de Roberto Carlos. Gosto muito. Então vamos lá. Então eu corro demais. Por quê, doido? Não, é a música. Ah, tá. Então eu corro demais. Eu corro demais. Tô na frente e a caatinga atrás. Conversa, Fuyuca. Que você fica me tirando assim na frente das pessoas, Fuyuca. Faça isso não, rapaz. Seja mais colega, seja mais meu amigo. Tá certo. Fuyuca, se despeça do Nilson. Mande um abraço para ele. Tchau, Nilson. Tchau, cara. Até qualquer horinha de novo, hein? Até qualquer... É só chamar, Se o Chaga não vier, eu tô aqui. É igual o SAMU. Chamou, chegou. É verdade. Tchau, gente. Se despeça, Fuyuca. Tchau, pessoal. Tchau. Bom, esse aqui esqueci de falar essa técnica, que é a ventriloquia, né? Me diz uma coisa. Você e o boneco se confundem. Principalmente quando vocês dialogam. Vocês se confundem, você e o boneco? Rapaz, algumas vezes. Existem dois tipos de confusão e confusão e fusão, não é? As pessoas me dizem assim, faz a voz do Fuyuca aí. Sem o Fuyuca, eu faço, mas não é a mesma coisa. A voz sai diferente. Parece besteira, mas não é. Conta uma piada. Eu conto uma piada, ninguém ri. Eu sou um péssimo contador de piadas. Ninguém ri das minhas piadas. Mas com os bonecos, eu consigo. Aliás, eu não. Os bonecos conseguem fazer as pessoas rirem. Então, existe essa fusão. Mas existe também a confusão de algumas vezes eu chamar o nome do Fuyuca, o Fuyuca me chamar algumas vezes. Mas isso é muito raro, né? De se atrapalhar um pouquinho assim, ele dizer uma coisa. Mas, geralmente, Nilson, existe uma coisa assim, quando o público é bom, fazer isso aqui pelo telefone, numa live, é horrível. É horrível. A gente precisa do feedback. Eu acho que deve ser a mesma coisa de um... Deve ser não, que eu também sou professor. É a mesma coisa de dar uma live, de dar uma aula em forma de live. É horrível. Você precisa daquele contato, do calor humano, de olhar no olho da pessoa, de sentir se aquele olhar é aprovativo, é reprovativo, não. Do mesmo jeito é o teatro de bonecos. E o teatro de bonecos é mais ainda, porque a gente cresce à medida que as pessoas vão gostando. Quanto mais o povo ri, mais as piadas vêm. Quanto mais o povo ri, mais você se empodera. Quanto mais o público ri, mais bacana fica o espetáculo. Então aqui é frio, na TV é frio, na live é muito frio, a gente não sente a resposta. Quando você ria aí, já melhorava aqui para mim, entendeu? Quando você não escuta o feedback, é muito ruim. Então, muitas coisas que o Fuyuca diz no espetáculo, eu não diria naturalmente. São coisas que são dele. Parece besteira, mas não é. Naturalmente, eu não diria aquilo. Não, uma vez, por exemplo, a gente estava gravando um CD ao vivo, né? O Casa de Reboco, no teatro, né? E o Fuyuca me fez rir. Ele me fez rir de forma que eu não esperava. Eu passei, assim, uns 3 minutos rindo, não conseguia fazer o show, o povo todo rindo, porque ele perguntou se... O que eu estava fazendo ali? Eu expliquei para ele que era gravando um CD ao vivo. Ele disse, tu é doido? E eu, por quê? Rapaz, nem quem canta bem gravar ao vivo, imagine você. Mas aquilo ali eu não preparei, aquele repertório, foi improviso. E os improvisos é que são as partes mais interessantes. E improviso com o Fuyuca, já aconteceram alguns improvisos muito bons e outros que me deixaram em maus lençóis. Eu posso contar o pior improviso da minha vida com o Fuyuca? Claro, deve. 1992, mais ou menos. Vila Bandeirante era um assentamento que estava uma invasão. Havia no Renascença um colega meu chamado Edson, do PT, candidato a vereador, me convidou para fazer um show. Na época, a gente tinha um grupo musical chamado Água de Chocalho. Eu, Piseca e Agostinho.
Montamos o som em cima do caminhão, meio escuro, as pessoas longe, e começamos a cantar Caetano, Luiz Gonzaga, Alceu, Zé Ramalho, e ninguém encostava para ouvir o vereador. Na época era possível, né? E aí, depois de certo tempo, 1 hora de show, e as pessoas lá longe, eu puxei o fanhuca da sacola, né, da malinha, aí comecei, rapaz, em menos de 5 minutos, a gente tinha 200 pessoas em frente do caminhão. As pessoas foram ouvindo os outros. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, muitas vezes. Do fanhuca salvar um show musical, uma apresentação. Então, as pessoas foram chegando, e aí havia uma piada que eu até cortei do meu repertório, uma casa de palha, né, que estava assim, bem pertinho, e um rapaz um jovem negro, se encostou, colocou a mão assim no cabo, segurou no cabo, colocou o pé na parede, e ficou assim meio, né, vendo fanhuca, né? E a piada era mais ou menos assim, o fanhuca me dizia, fanhuca, tu conhece alguém aqui? Ele, conheço. Conhece quem? Aquele negão ali. Tu conhece ele de onde, fanhuca? Do quarto escuro. Quarto escuro da onde? Da cadeia. E eu percebi que as pessoas estavam rindo muito. Quando o fanhuca mexeu, que apontou quem era a pessoa, houve um silêncio. E à medida que a gente adentrava na piada, o silêncio ficava mais profundo. E as pessoas só olhando uma para as outras assim. Aí eu percebi que estava pisando num terreno perigoso, né? Aí foi o que você conhece ele de onde? Do quarto escuro. Do quarto escuro da onde? Da cadeia. Quando falou da cadeia, Nilson, aquele negócio parecia que nem os passarinhos cantavam. Aí eu, como assim quarto escuro da cadeia, Fuica? Não, eu estava preso e ele foi me soltar. Ele é advogado. Rapaz, o pessoal explodiu no riso da piada e me parece que um riso também de contentamento, de dizer, ai meu Deus, não vai acontecer nada. Porque você criou todo um peso, né? Aí sabe o que ele fez? Ele levantou a blusa aqui do lado, um cabo de um facão desse tamanho aqui, atravessado aqui nele. Quando o Fanhuca disse, ele me tirou da cadeia, eu estava preso, ele é advogado. Todo mundo explodiu no riso, ele riu também, mas foi um riso comedido. Só fez assim, ó, levantou a blusa aqui, mostrou, aí saiu devagarzinho assim, aí terminamos ali, quando terminou tudo, o Ed chegou, cara, tu é louco. Aquele cara foi solto anteontem. Ele é o dono da maior boca de fumo daqui, já matou bem uns 5 e passou 6 meses preso. Saiu anteontem da penitenciária. Aí eu parei com essa piada, nunca mais. Porque Nunca a mais. gente, às vezes, faz sem a intenção e no improviso acontecem coisas desse tipo. E para você remedar é pior do que o soneto. Fica complicado. Fica complicado. Eu já me meti de umas parecidas no meio de aula para querer fazer uma brincadeira, dizer uma graça, e me dei mal também. Uma vez eu dava aula de acentuação gráfica. E falando a situação e tudo, aí um aluno disse, mas professor, eu já vi a palavra coelho, campelo, macedo com acento. Aí eu fui explicar que antes da reforma havia realmente o acento. E, por exemplo, a palavra rego. Muitas pessoas têm o sobrenome Rego e alguns, por exemplo, alguém aqui tem sobrenome Rego? Aí uma senhora levantou a mão. Eu disse, a senhora tem acento no seu Rego? Meu irmão, quando eu pensei que não já tinha dito, eu disse em relação à palavra, mas no contexto a coisa ficou horrível. Horrível, 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 horrível. Para eu me desculpar, para eu poder remendar isso, eu fiz todo tipo, mas eu saí envergonhado, cabeça baixa, triste, porque não foi a intenção, não foi planejado, saiu, foi de improviso, mas que fica mal para a gente que só. Meu irmão, já que você falou de texto, nós estamos falando de texto, de palavras e de improviso, eu te pergunto outra coisa. Antes de tudo, a criação do texto, a fala dos bonecos, o que vai ser apresentado, ensinado ou dramatizado. Então, antes de tudo, existe um texto. Qual é a vertente criativa do teatro de bonecos? O teatro de bonecos, ele é muito engraçado. Eles todos têm uma só, ou cada artista cria a sua linha, ou, dependendo do show, ele vai variando isso, ou tem uma vertente para isso? É o seguinte, quando se refere ao teatro de bonecos popular, as histórias de Cassimiro Coco, do Mamulengo, do Babau, do João Redondo, que
parece que é a mesma coisa, mas não é. Existem os textos clássicos, existem os quadros clássicos que foram sendo criados ao longo de muitos anos, e esses quadros foram ficando sedimentados naqueles espetáculos. Por exemplo, todo bonequeiro tem uma cobra. O bonequeiro popular tem uma cobra. Todo bonequeiro tem um boi. E a gente começa imitando aqueles que a gente viu. Por exemplo, meus primeiros espetáculos eram imitação dos espetáculos do Afonso Miguel, que foi com ele que eu conheci mais de perto o teatro de bonecos. Afonso Miguel é um bonequeiro que foi embora para Pernambuco. Quando eu o conheci aqui em Teresina, passamos a trabalhar juntos, depois ele foi embora, eu montei meus bonecos e comecei Mas logo a criatividade de cada um vai fazendo as coisas se tornarem diferentes. O repertório do Fanhuca era todo o repertório do Bastião, que era o boneco ventrilo. Quando Afonso Miguel voltou, o Fanhuca já tinha um repertório novo, já tinha pesquisado muitas coisas. Então, muitas coisas que o novo boneco do Afonso Miguel usava já era repertório do Fanhuca. Porque eu passei a pesquisar, ir atrás de piadas, adaptar, passava na rua, ouvia uma pessoa dizendo uma lorota, assim, opa, é saber que se eu mudar a sequência da lógica aqui, vai dar uma piada para o Fanhuca. E assim fiz, e montei vários textos. Mas o teatro de bonecos geralmente é assim, você vai copiando aquilo que você vai vendo e depois você vai dando o seu pitaco. É tanto que a maioria dos espetáculos de Mamulengo, de João Redondo, Babau, são muito parecidos. O Mamulengo, de Pernambucano, ele trabalha com quadros. Entre o quadro da Quitéria, que dança, entre o do Capitão, que dança, entre do Cabo 70, que vai prender o fulano lá, entra do Bastião, entra do Vaqueiro, Benedito. O Cassimiro Coco já geralmente tem uma história de começo, meio e fim. E eu criei várias histórias para o Cassimiro Coco. Baseada nesses quadros, a gente vai adaptando. Esse é um fato, o teatro de bonecos popular. O outro é quando você se propõe a criar um espetáculo novo, um texto novo, ou adaptar de um autor um outro texto. Como, por exemplo, nós fizemos aqui um espetáculo para Águas de Teresina. Nós temos um espetáculo do grupo da Águas de Teresina, que é a peleja do Melecão, que é um boneco que quer dominar o mundo através da sujeira, com o Cabeça de Cuia. Então, nós criamos um texto novo, mas pegamos as pantomimas, pegamos as ideias do mamulengo, né, a forma do mamulengo de trabalhar. Nós, nordestinos e brasileiros, temos espetáculos divertidos, alegres, trabalho ao improviso. Vi muitos espetáculos na Europa, tecnicamente bem feitos, mas clássicos. Por exemplo, eu vi Romeu e Julieta, do Shakespeare. É lindo, mas ele não dá possibilidade do público conversar, do público interagir. E que isso é a característica nossa. Aliás, do teatro de bonecos popular do mundo todo, né? Possibilidade da gente interagir. E essa é a vertente, essa linha que a gente, no meu caso, eu gosto de fazer, que é o boneco popular. É o boneco que interage com as pessoas, que alguém diz uma coisa, o boneco já está pronto para responder. Ou então provoca para que as pessoas respondam aquilo que ele quer ouvir. Então, existem essas duas formas. Uma, as sequências que você vai memorizando, dos bonequeiros mais velhos, e depois você vai modificando, e a outra que são espetáculos novos. Quando você vai criar um espetáculo para bonecos, Nilson, é complicado, porque às vezes você escreve alguma coisa assim, e acha, cara, quando o boneco disser isso aqui vai ser massa, todo mundo vai rir. O boneco diz, ninguém ri. Ninguém ri. Foi que houve. Porque o teatro de bonecos é uma linguagem muito própria. O Cassimiro Coco, por exemplo, no nosso espetáculo, As Aventuras de Cassimiro Coco, tem uma expressão que ele só diz assim, o quê? É só isso. As pessoas morrem de rir. Nunca fizemos um espetáculo onde o Cassimiro Coco diga isso. O quê? Para as pessoas não rirem. Às vezes explodem na gargalhada. E às vezes rirem. Mas só isso, que se você fosse colocar num texto, não saberia como fazer essa interjeição, aí, essa interpretação. E aí lembra o que a televisão, eu penso isso, né? Que a televisão roubou isso e criou o tal do bordão. Que aí fica sendo o quê? A marca de muitos apresentadores de programas da televisão. Mas aí você me provocou em duas outras perguntas dentro do que você acabou de falar. Primeiro, de todas essas variantes, qual é aquela que a criança tem uma resposta mais imediata, que dá o contágio, que elas reagem de uma maneira mais imediata?
as crianças reagem às cenas de luta, elas gostam muito das cenas, mesmo as meninas, tanto que às vezes a gente vai fazer um espetáculo e diz, vocês querem uma história de borboletinha, de fadinha, azulzinha, ou querem de bravura, de valentia? De bravura, de valentia! Então, essa bravura, né, parece que está no sangue nordestino, essa questão da bravura, as cenas de bravura. As cenas da luta do Casimiro Coco com a cobra é uma apoteose. As crianças gritam, elas vão para cima, o Casimiro Coco está dormindo aqui, a cobra vai se aproximando aí. Senhor Casimiro Coco, a cobra! Eles gritam tão alto nisso que às vezes os adultos têm que colocar a mão nos ouvidos. Então, essas cenas de bravura são as cenas que mais contagiam, que as crianças querem. E que não é um super-herói com capa vermelha, desce, né, vem de outro planeta e tudo mais. São coisas da nossa cultura, do nosso dia a dia, que está aí no meio da rua. Daí o nome popular. E é bonito, e é encantador, e é empolgante. E eu penso isso, que eu estou te perguntando para que as pessoas possam também entender esse contágio que eu tenho quando falo de teatro de bonecos, que eu falo de palhaço, que eu falo de circo, porque eu já vi crianças, eu vi você apresentando o seu teatro, e os meninos, eles ficam, os olhos faltam saltar, e eles ficam querendo levantar, eles gritam, a gritaria deles durante uma cena como essa, eu já vi, é uma coisa impressionante. Então, e é uma coisa simples, é uma cobra que eles, no fundo, sabem que aquilo é tudo de brincadeirinha, mas eles entram, eles passam a fazer parte da... Eu acho que nisso difere muito do teatro normal, que as pessoas sentam para assistir, tudo, riem, batem palma, mas no teatro de boneco, as crianças, elas fazem parte do enredo, e elas contribuem, elas interagem, já interagem há muitos anos. Agora o povo está falando em interagir da internet, da televisão, bobinhos. Mas me responde uma coisa, para que eu tenho uma outra pergunta dentro disso, mas você falou, já no final da amostragem do outro quadro, você falou do ventríloco. Em que ele se difere dos outros? Tá. Antes, eu só queria complementar aqui, de todos os personagens que as crianças se encantam, os dois principais são o Fanhuca, no nosso espetáculo, mas a cobra é muito mais lembrada do que o Fanhuca. Quando termina o espetáculo, eles, cadê a cobra? Cadê a cobra? Eles querem ver a cobra. Eles querem ver a cobra. Porque a cobra fascina, causa medo, mas fascina. O personagem que eles querem ver mais. A diferença do ventríloco é porque o ventríloco, ele é um boneco que responde a um jogo de perguntas. A um jogo de perguntas. O quanto os outros bonecos, você pode fazer um diálogo diferente, o ventríloco é como um palhaço, que tem o escada, né? O aparte, né? Que no caso do ventríloco, eu sou o escada do Fanhuca. Então, eu preparo as piadas para o Fanhuca deslanchar. Teve uma vez um programa de televisão aqui em Teresina, de uma apresentadora muito famosa hoje em dia, na época que ela estava começando, e me convidaram para fazer a apresentação lá com o Fanhuca, e ela não me deixava. Aliás, é característica dessa apresentadora, ela fala mais do que o entrevistado. Ela não me deixava fazer as perguntas. Ela queria fazer as perguntas. E isso não funciona. Porque as perguntas de um boneco ventríloco, é um jogo de perguntas. A pergunta, ela tem a ver com... A resposta tem a ver com a pergunta. Então, se você faz um bastante de perguntas... Por isso que eu te coloquei ainda agora digamos, da fusão sua e do boneco. Você é os dois. Você Sim. Pergunta e você responde. Então, por isso que eu te perguntei da fusão no sentido, da confusão no sentido dessa mistura de vocês dois. Que ela não percebeu, né, infelizmente. É uma característica dela, porque não vou falar nome por questão de ética, mas ela faz uma pergunta.
quando ela pergunta, ela já responde a pergunta, que ela quer mostrar para o apresentado, para o entrevistado, que ela já sabe o que ela está perguntando. Então, ela já faz a pergunta, já responde, e às vezes a pessoa só complementa ou não sabe mais o que dizer, porque mas em suma. Aí, da outra vez, me convidaram. Um ano depois, me convidaram novamente. Eu disse, olha, eu vou, mas se a apresentadora me deixar fazer a apresentação, porque depende, o boneco depende. Davi, eu estou precisando desse livro, Davi. As crianças que estão aqui, meus sobrinhos aqui. Depois lhe dou, tá bom? E é isso. O ventríloco funciona assim. Ventrílocos, os melhores ventrílocos do mundo são os americanos, inclusive na articulação da boca. Nós temos um problema no português, que são as bilabiais. P e B atrapalham muito a nossa dicção, né? A gente mostra quando está falando. Os americanos, eles conseguem falar, além deles terem essa técnica já muito estudada, eles têm escolas disso, teatros para isso, né? Faculdades que têm disciplinas disso. Eles, o inglês possibilita a eles uma forma mais tranquila de falar sem abrir a boca. É tanto que os vídeos que a gente vê na internet com ventrílocos americanos terminam sendo melhores do que os ventrílocos da língua portuguesa, por conta da própria fonação. A fonética em inglês permite escamotear. Se bem que você nem tinha me perguntado, mas falando sobre isso, que é uma das coisas que as pessoas sempre querem saber sobre ventriloquia, de onde é que, por que o nome ventriloquia, né? Que antigamente dizia que a voz vinha do ventre, e vem, né? Vem daqui, do diafragma, dos pulmões e tudo. E a questão do ventríloco, né? Português, como eu estava falando, que faz com que a gente, o P e o B, deixa a gente, né? É tanto que alguns ventrílocos não falavam P, alguns brasileiros, alguns portugueses antigamente, no lugar do P e do B, eles colocavam Q, e o P, B, Q, já você não consegue, não precisa, não é bilabial, não é? Mas era uma técnica utilizada que hoje não é mais. E o próprio Bertolt Brecht defende que o ventríloco, o manipulador, não precisa escamotear a voz, porque o boneco não é mágico, é uma técnica. Mas bacana mesmo é quando você não percebe que o manipulador está falando, né? A maioria das pessoas querem mesmo achar que é o boneco que está falando. E às vezes até adultos acham, viu, Nilson? Eu já encontrei em muitos lugares, e é porque eu não domino a técnica de falar sem mexer a boca. Nunca me preocupei. Eu fiquei muito nessa filosofia do Brecht, e nunca me preocupei muito em dominar a técnica totalmente. Então, e o improviso, né? Você vai improvisando e as palavras vão saindo e escapa. Mas, às vezes, até adultos mesmo, rapaz, o boneco fala, de onde é que vem a voz, hein? É uma fita gravada? Já me fizeram essa pergunta. Pois é, mas quando você apresenta um boneco, é automático de se olhar para o boneco. Poucas pessoas que se dão ao desfrute de olhar para o artista. Então, o foco é o boneco. Então, você não está nem percebendo o que está acontecendo. Eu, por exemplo, você agora mesmo, apresentando o Faniuca, eu estava olhando para ele. Eu não estava nem vendo você. Então, essa questão desse jogo de falas, ele é tão fascinante, o boneco, que você some, você desaparece de cena. Ele rouba a cena, literalmente. Né? Agora, eu tenho duas perguntas numa só. Eu quero aqui dividir com você essas duas perguntas. Vamos separar, para aproveitar a criança. Hoje nós temos uma geração de jogos eletrônicos. Nós temos uma geração de crianças que nunca brincou de empinar um papagaio, jogar um peão, brincar de amarelinha, de correr na lama, de banhar de bica, coisas desse tipo. Carrinho de rolimão, nada disso. Como que você vê que o teatro de boneca ainda consegue fascinar uma geração tão
digamos, desconhecedora de todas essas maravilhas que nós tivemos da nossa infância, eu, você e muitos dos nossos amigos? Nilson, o teatro de bonecos é muito mágico. É impressionante. Quando eu falava ainda agora que eu não conheço comunicador mais eficaz do que o teatro de bonecos, eu estou falando a verdade. A minha verdade é essa. Não conheço, já fizemos apresentações em muitos lugares, onde toda a logística rumava para ser uma decepção. Em lugares barulhentos, como shoppings, por exemplo. Nós apresentamos uma vez num local onde tinha 4 televisões funcionando, e eu tentei que essas televisões fossem desligadas, mas não consegui, porque o dono do estabelecimento não estava lá, e o gerente me disse que correria o risco de perder o emprego dele se desligasse as televisões. Era um aniversário que eu fui fazer em uma pizzaria. Como eu precisava fazer o espetáculo, então, mas as televisões, pedi só para ele baixar o volume, ele tirou o total do volume, tirou o volume, graças a Deus. Mas mesmo assim, ninguém olhava para as televisões. O teatro de boneco, ele encanta, ele chama a atenção. E quando você fazia o comparativo ainda agora, entre o boneco e o ator de carne e osso, o boneco ganha. Ele ganha, inclusive, porque, além dele ser representativo, ele passa uma certa mágica. Até os adultos querem entrar na tenda quando termina o espetáculo, querem saber como é que foi aquilo. Quem manipulou tantos bonecos? Quem fez tantas vozes? Como é que aquele boneco funciona? E isso funciona com a gente, bonequeiro, também. Cada vez que a gente vê um espetáculo e tem uma manipulação nova, quando termina, você tá, cara, me mostra como é que foi isso aí. Por exemplo, a minha cobra, chegou um momento que eu dividi ela em 3. Uma que a gente veste aqui, né? Aí um outro que era um outro pedaço e um outro pedaço. Então, eram 3 manipuladores na tenda. Então, quando eu entrava com a cobra aqui, na mão aqui, aí o meu irmão estava com o rabo da cobra saindo por detrás da tenda, lá atrás, e o outro manipulador colocando o outro meio da cobra, como se fosse a cobra que aparece e desaparece, tão longa que era. E isso criou uma ilusão de que a cobra tinha uns 20 metros de tamanho. A gente conseguiu criar essa ilusão. 3 pedaços de meio metro, mais ou menos, cada um, separadamente. Aí aparecia aqui, depois essa mesma parte que aparecia aqui, no 2 segundos seguinte, ela já estava aparecendo em outro lugar, e ficava aquele jogo da cobra se mexendo dentro da tenda, aparecia lá o rabo, batia no chão aqui, depois subia. E quando terminou isso em Brasília, veio um grupo do México, um grupo de teatro muito bom. Se Chagas Vale, quero ver essa cobra, que loucura. Quando eles viram assim, eles achavam que era a cobra mesmo enorme, que eu tinha feito ela toda de tecido enorme. E ficaram maravilhados. Então, a criança viaja, ela sabe que aquilo é verdade e sabe que é mentira. Ela sabe que é mentira, mas quer que seja verdade. E nisso, o teatro de bonecos está à frente do ator, de carne e osso, né? A gente perde para o boneco. O boneco é mágico. Então, a tecnologia até agora não atrapalhou, pelo contrário, ela ajuda, né? Eu lembro de alguns espetáculos que eu já tenho feito em locais onde tem crianças com telefone, eu não lembro de um local onde a criança tenha parado de ver o espetáculo para ficar jogando ou vendo, ou vendo qualquer coisa do telefone. Eles filmam, eles pegam o telefone para filmar, mas não vi nenhum ainda. Na minha tenda tem uns buraquinhos assim, né? Que eu fico observando o público para dialogar. Ei, você de camisa vermelha, você que está aí sentado e tal. Para poder ver o público. E até agora nunca vi nenhuma situação dessa. Já vi adultos conversando, né? E aí o boneco vai, interage, pede silêncio, ou diz uma piada, diz uma gracinha. Mas as crianças não, elas entram no mundo da fantasia e isso é muito mágico. E onde, Chagas, o teatro de bonecos, a música, a cultura popular, o folclore ainda resistem e têm espaço? Veja bem, as pessoas gostam, mas às vezes não têm acesso a isso, né? Então, eu diria que tem espaço em qualquer lugar. Tem espaço em qualquer lugar. Aonde resiste é outra coisa para a gente analisar. Mas tem espaço em qualquer lugar. O teatro de boneco tem espaço na televisão, no celular, na escola, no teatro, na rua, em qualquer lugar. Quando a pessoa vê, ela se encanta e está lá junto. Agora, existem sítios, existem locais, né, não sei se a sua pergunta era nesse sentido, aonde existem mais grupos de teatro, aonde as pessoas naturalmente cultivam mais essa brincadeira. Se
a pergunta foi essa, no Piauí nós crescemos nos últimos anos. Nós crescemos, mais bonequeiros apareceram. Houve uma época que a gente tinha aqui 4 grupos de teatro de boneco, hoje nós temos 8, 7, porque um faleceu, que foi o Afonso Miguel. Uma das coisas que melhorou isso foi a criação do Festival Internacional de Teatro de Bonecos, que a gente tem feito. Estamos na 3ª edição, não fizemos esse ano por conta da pandemia. Esperamos fazer agora em 2021. Mas existem alguns lugares que é muito, muito, muito rico isso. Num dos países por onde eu tenho andado, que eu já andei muito, já visitei mais de 70 cidades da Argentina, de 2013 até 2018, viajei por mais de 70 cidades da Argentina. Lá é o país onde o teatro de bonecos é mais, eu diria, respeitado, mais cultivado no mundo. Inclusive, existem cursos universitários de formação em teatro de bonecos. Existem faculdades aí de 1940, que já existiam cursos de teatro de bonecos, especificamente de teatro de bonecos. Se sai formado em marionetista. Então, é um país que tem um apelo muito, um apreço muito grande. É tanto que lá existem centenas de festivais. Aqui no Brasil nós temos pouquíssimos festivais. Lá existem centenas. Eu cheguei a fazer espetáculo lá, participava de um festival em Puerto Iguaçu. Na semana seguinte foi para o festival em Posadas, capital de Misiones. Na semana seguinte eu estava em Corrientes. Na semana seguinte estava na província do Chaco, em Resistência. Fiz várias cidades da Patagônia, de festival em festival, fiz da Cordilheira dos Andes, lá em Mendoza, até o leste, em La Plata, capital da província de Buenos Aires, e muitas cidades. Então, eles são encantados pelo teatro de bonecos. E o teatro de bonecos brasileiro tem uma aceitação muito grande lá, pela espontaneidade, pela riqueza, principalmente os nordestinos, que a gente leva um colorido diferente, leva uma cor, leva uma tessitura, leva uma forma diferente de fazer bonecos. Eu vou fazer a última pergunta da nossa narrativa. Depois tem a pergunta magna, de uma pessoa que gosta demais de você e mandou a pergunta. E aí a gente vai para o epílogo, que eu tenho 3 perguntas para fecharmos o programa. Ok. Recentemente, o Brasil se comoveu com a morte de Tom Veiga, que manipulava o papagaio Louro José do programa da Ana Maria Braga na TV Globo. Eu pergunto a você 2 coisas, vou fazer logo as 2, que você já vai pensando nas respostas. Primeira pergunta: aquele papagaio pode ser considerado um tipo de boneco dessa categoria que nós conversamos até agora? Segundo, a comoção se deu mais pelo artista ou pela representatividade do boneco? Tá. O Louro José é um boneco de luva, né? Ele é manipulado, porque o fato de ser boneco de luva não implica dizer que é só em formato humanoide, como é o mamulengo, né? Existem vários bonecos, animais, principalmente, animaloides, que são boneco de luva. Então, é um boneco de luva articulado assim, e com articulação muito simples, né? Muito simples. E ele fazia muito bem, né? Ele não era um bonequeiro profissional. Eu vi a entrevista da Ana Maria Braga dizendo que não queria um bonequeiro profissional na época que criou o Louro José, porque o bonequeiro já iria levar alguns conhecimentos e ela não queria esses conhecimentos, queria algo novo. E fez um teste com o pessoal da equipe dela e escolheram ele. Ele fazia realmente uma voz legal, ele interagia legal. A Ana Maria Braga dava espaço para isso, coisa que o Ratinho não dá. Aquele boneco do Ratinho termina não tendo nenhum espaço, lamento muito, né? Mas a Ana Maria Braga dava espaço para o Louro, ela conversava com o Louro interagia, ele era muito bom, porque ele sabia entrar nos momentos, ele sabia colher proveito daquele ali e mostrar a presença dele. E o Louro se notabilizou. Então, eu acho assim, que realmente a comoção é por conta da representatividade do boneco. Porque o artista a gente nem via, não era uma pessoa conhecida. É uma coisa que termina acontecendo também com muitos mamulegueiros, muitos artistas que se anulam do ponto de vista físico, as pessoas não o veem porque eles estão atrás do boneco, mas sabe que existe alguém ali, né? No caso, ela fez questão de nunca nem mostrá-lo, a gente nem conhecia, eu nunca tinha visto, até a morte dele, eu nunca tinha visto
a cara, né, do manipulador, vai fazer um mistério em relação a isso. Então, a representatividade do boneco é maior do que do bonequeiro, no caso ali do Tom Veiga. Mas isso não vai longe, não, Nilson. A representatividade do Fanhuca em relação a mim é muito grande. O governador Wellington Dias não me trata pelo meu nome, ele só me chama de Fanhuca. Muitas pessoas me perguntam, cadê o Fanhuca? Uma vez eu estava na rodoviária, aí, viajando para Pico, saiu uma criança, ali, papai, ele tinha feito um espetáculo faz tempo isso, na escola dele, na Semana da Criança, ia fazer no Dia da Criança, lá em Pico. Aí, ali, papai, ali, ele ia viajar também, né? Ali, papai, o homem do senhor Fanhuca, o homem do senhor Fanhuca, ele com uns 4, 5 aninhos, e o pai dele, o que ali? O homem do senhor Fanhuca, né? Porque eu de cabelo grande, camisa colorida, meio riponga, né? Ali, o homem do senhor Fanhuca, e apontava e foi puxando o pai dele do meu lado, assim. Aí o pai dele, ele disse, não, porque eu tenho um boneco, eu apresentei na escola dele. Disse, ele chegou falando desse senhor Fanhuca mesmo. Aí eu tive que tirar o senhor Fanhuca da caixa para mostrar para a criança. Então o Fanhuca tem uma representatividade muito grande. E muita gente, inclusive, me conhece através do Fanhuca. Pela TV, por outros programas, o boneco termina tendo uma ascensão sobre o manipulador. Meu irmão, vamos então à pergunta magna de hoje. Vamos lá. Vamos ver aí quem mandou um alô para você e faz uma pergunta muito interessante. Olá, Chagas Vale. Ó, eu aqui, ó, tá vendo? Você foi me perguntar e eu agora vim te perguntar também. Obrigada, professor Nilson, pelo convite nesse programa tão gostoso, né? A gente aprende tanto, troca tanto aqui. Chagas Vale, meu parceiro, né? Em uma música, nos sonhos, na arte, na vida. Que bom estar aqui contigo. Bom, para quem não sabe, eu também, além de escritora, eu também sou mamulengueira. Sou brincante da vida e das artes. E dentro desse universo do teatro de mamulengos, eu já trabalhei no Mamulengo Fuzuê e também no grupo Roupa de Ensaio, hoje Mamulengo Gratidão. Meu amigo Miguel Mariano, mamulengueiro de primeira, Tiago Francisco, Walter Cedro. E já tive algumas experiências nessas rodas da vida, né, com teatro de mamulengo, inclusive com o meu querido mestre e saudoso Miguel Afonso, aí do Piauí. Chagas, e sendo então eu uma mulher, né, brincante, uma mulher mamulengueira, eu quero que você traga pra gente o teu olhar a respeito dessa presença da mulher no teatro de bonecos. Historicamente, a gente vive aí, né, dentro desse universo de discriminações e de preconceitos, e dentro do teatro de bonecos não é diferente, né? A presença da mulher fica ali muitas vezes como coadjuvante. Aparece muito como a mulher parideira, é a mulher do Benedito, é a mulher do capitão, né, a Quitéria. Como é que é na tua cabeça esse olhar para a presença marcante, né, das mulheres bonequeiras no teatro brasileiro de bonecos, o nosso querido teatro de Mamulengo, Cassimiro Coco, João Redondo, Babau, esse universo de encantaria do reino de São Saruê. Traz pra gente um pouco da tua análise, da tua observação dessa participação das mulheres na brincadeira. Ei, minha amiga Lília Diniz, poetisa, foi já entrevistada aqui, foi maravilhoso. Poetisa, dançante, brincante, a atriz é fantástica, é um texto belíssimo da Lília. E ela mandou isso aí para ti, esse presente de volta. Antes, deixa eu dizer como é que eu conheci a Lília. Eu fiz um show em Brasília com o Gilvan Santos, nos anos 90, no Sindicato dos Bancários, e a Lília estava lá, né? Falou comigo, disse que eu não dei muita importância para ela, né? Na verdade, não é. Foi bem assim. E depois, ela me mandou um e-mail, eu estava na Fundac nessa época, com uma letra. Só o Gilvan Santos me deu o seu telefone, o seu e-mail, estou lhe mandando aqui essa letra. Quando ela me mandou a letra, Nilson, já foi assim, a música já veio em cima, entendeu? Aí eu peguei o telefone, liguei para ela, eu fiz a música aqui, que ela era uma música também que ela tinha feito, né? E aí uma vez eu cheguei no Salipe, quando estava sendo montado ali na Praça Pedro II, estava o Romero com a Lília Diniz. Eu não a conhecia pessoalmente, a não ser nesse show lá em Brasília, mas eu também não lembrava muito da Lília Diniz. Aí ela disse, olha, está chegando aí o Chagas Vale, aquele ali é o Chagas Vale, eu sei, eu mandei uma música para ele, pronto, subi lá no palco, cantei a música e pronto, ficamos amigos. E a Lília é uma das mulheres mais talentosas da cultura popular que eu conheço nesse país. A Lília, ela encanta qualquer um, em qualquer situação. A Lília é fantástica.
E a Lília tem razão, respondendo a pergunta da Lília. Há um olhar muito pequeno ainda para a questão da mulher no teatro de bonecos, mas isso está mudando, como em muitos outros aspectos, em muitas outras áreas do conhecimento humano. É tanto que tem um teatro de bonecos hoje chamado como Teatro Lambi Lambi, que foi criado por duas baianas, a Denise, não estou lembrado o nome da outra, que é um teatro hoje que existe no mundo todo, e é chamado, em alguns lugares, Teatro Brasileiro. São teatros micro-bonecos, micro não, pequenininhos assim, são colocados dentro de uma caixa escura, a pessoa olha para um visor como se fosse uma... E o bonequeiro fica atrás, com um pano como se fosse um fotógrafo lambi-lambi. E é espetáculo para uma pessoa só, ou duas pessoas. Espetáculo de 1 minuto, de 2 minutos. A Lília faz esse trabalho. Na Argentina, conheci muitas mulheres fazendo espetáculos. E a mulher, no teatro de bonecos, ela tem um olhar diferente. Ela tem uma sensibilidade diferente, coisa que poucos homens têm. No meu espetáculo, no nosso espetáculo, no espetáculo da Thalita, não é? Nós temos agora cresceu muito, eu digo agora, o meu espetáculo, porque quando eu conheci a Thalita, eu já fazia esse espetáculo há muito tempo. Quando a Thalita entra no espetáculo, ela traz um novo olhar, uma nova possibilidade de construção, até a pintura dos bonecos. Hoje eu deixo a cargo dela. Então, a mulher, ela tem uma percepção diferente. E é cada vez mais presente. Várias bonequeiras fazendo espetáculos solos. Lá em Pernambuco nós temos várias. Em Fortaleza nós temos algumas. Aqui em Teresina nós temos a Marilene, nós temos a Daniela, a Thalita, que já faz sozinho o espetáculo de bonecos também, com contação de histórias, ela faz a mistura. Em São Luís também nós temos. Então, Lília, está cada vez aumentando, graças a Deus. E o espetáculo feito por mulher é um espetáculo diferente. Nem pior, nem melhor. É diferente. Como a mulher tem um olhar diferente do olhar masculino, ela leva isso para o teatro de bonecos. Mas ela tem razão no que concerne ao que aconteceu durante muito tempo. A esposa do mamulengueiro, a companheira do mamulengueiro, era aquela que fazia a voz da mulher, aquela que ajudava a colocar o boneco na mão do mamulengueiro, a ajudar, a montar, a desmontar, mas o papel preponderante, o papel principal era do homem. Isso muda, e vem mudando a cada momento. No nosso espetáculo, que nós temos hoje na Companhia Calunga, muito daquilo que eu colhi há muito tempo, que está no espetáculo. Mas hoje, esse muito sofreu uma adaptação, sofreu uma mudança muito forte com a presença da Thalita, que é uma menina muito inteligente, faz várias vozes, ela interpreta, ela constrói, ela pinta. O figurino enriqueceu muito. Então, muita coisa mudou no nosso espetáculo. A presença feminina é muito importante no teatro de bonecos. O interessante disso tudo, Charles, principalmente na arte, é que não tem como, não existe essa questão de ser homem, ser mulher, de sexo. Mas não podemos negar que as mulheres possuem uma sensibilidade bem diferenciada que nós não conseguimos alcançar. E elas têm exatamente esse poder de dar esse toque, que não é o toque feminino, é de uma visão, de uma percepção que nós homens não temos. Isso é ótimo. Isso acrescenta muito. Muito bom. A Luciane Tobler diz que em 1998 você fez o aniversário da filha dela de 5 anos de idade. 1998. Olha a estrada aí. Bom, vamos ao nossa última parte, o nosso epílogo. Meu irmão, qual livro você está lendo? No momento, eu estou lendo 2 livros. Eu estou relendo esse livro, Braço Forte, de Solimar. É um livro maravilhoso, que conta muito sobre os nossos antepassados em Oeiras, muito da escravidão, conta muito da força do braço forte do nosso povo, da nossa raça, do povo negro que construiu esse Brasil e construiu e constrói esse nosso estado. E por que eu estou lendo, Nilson? Eu li esse livro quando eu fiz a minha especialização em História Cultural, e eu fiz um trabalho sobre esse livro. E estou lendo agora porque, pelos fatos que acontecem hoje no Brasil, é preciso que a gente esteja cada dia mais
vamos dizer, empoderado de conhecimentos para combater o racismo muito forte que cada dia cresce. Agora mesmo, a prefeita de Criciúma foi eleita, Criciúma não, de Criciúma foi onde aconteceu o assalto, prefeita da cidade do Paraná, aliás, de Tocantins, de Palmas, né? Vítima de racismo, e ela nem é a negra de pele retinta, ela é uma negra clara, né? Considerada até por alguns como morena, para muitos ela nem é negra, é morena, mas nós sabemos sim que é negra, e ela se considera negra e ainda bem. E aí as pessoas colocam um racismo tão forte na internet, colocam umas expressões tão violentas que dá nojo. Então, eu estou lendo cada vez mais, né, me apossando de mais conhecimentos para poder combater. E o outro livro é esse aqui, do Gilberto Calungueiro. Gilberto Calungueiro mora em Capuí, no Ceará, é um mestre mamulengueiro, que eu tive o maior prazer de conhecer em 2000 em Brasília. Somos amigos desde lá, nos encontramos várias vezes nesse festival internacional, e é um dos mestres da cultura popular do mamulengo, que tem uma brincadeira saudável, uma brincadeira singela, é cheia de singeleza a brincadeira do Gilberto Calungueiro. É um dos grandes mestres, e com esses grandes mestres a gente aprende muito, aprende o significado verdadeiro da palavra brincadeira, porque para os mamulengueiros, para nós brincantes, a expressão é brincar, não é eu vou apresentar um show de boneco. Nós vamos fazer uma brincadeira, porque a brincadeira ela é ao mesmo tempo divertida para quem assiste, mas é divertida também para quem faz. E eu não encontro um local melhor na minha vida. Se eu quero passar o Natal aonde? Eu digo, num palco. Quer passar o Ano Novo aonde? Num palco. Quer passar a Semana Santa aonde? E eu num palco. Para mim não tem local melhor do que num palco, estando fazendo graça, estando fazendo, cantando, improvisando, apresentando bonecos. Para mim é o melhor local do mundo para me passar uma festa de aniversário, uma festa de casamento, qualquer evento para mim é melhor um palco. A expressão eu gosto mais. Não sei por quê, que na voz da Lilian fica diferente. Quando ela fala brincante. Exatamente. Né? Não sei por quê, mas na voz dela, né, fica diferente. Quando ela fala a palavra, eu sou brincante, eu acho diferente, parece que é uma coisa nova. Né? E é exatamente essa questão do brincante, da leveza, que faz com que isso seja tão gostoso. Agora, para você ver como a coisa complica, acaba a Rosiane Lima, de São Paulo, acaba de dizer que estava nessa dita festa de 1998. Olha que aqui aparece coisa, Rapaz, hein? Eu não lembro dessa festa. Infelizmente, foram tantos aniversários que eu fiz, tantas histórias que eu encontro pessoas adultas, com netos, com bisnetos. Olha, quando era criança, o Chagas fez meu aniversário. Bom, então deixa eu te fazer a penúltima pergunta. Qual disco seu, que nós não falamos da tua música, não deu tempo, eu acho que nós temos que marcar um outro programa para falar só da tua música. Sobre música. Então, me diz aí, que disco seu, qual o teu disco que você indica para ser comprado, para ser ouvido por quem nos acompanha? Há um problema nisso, porque eu tenho 3 trabalhos fonográficos, né? Que um é o primeiro, que é o Coração de Mamulengo, que foi um CD feito para crianças, né? E depois o Casa de Reboco, com forró pé de serra, gravado ao vivo no Teatro 4 de Setembro. E depois fizemos um DVD, que é o Sertão de Verso. Só que o DVD não chegou a ser prensado. E tanto o Casa de Reboco, que é o forró pé de serra, quanto o Coração de Mamulengo, eles não existem mais. Eu tenho um exemplar de cada. E eu não pretendo mais replicá-los, eu não pretendo mais. Eu vou colocar à disposição, né, por lerdeza mesmo, mas esse ano agora eu coloco, é um projeto meu, está até no papel, colocar à disposição na internet, né, colocar no Spotify, fazer vídeos para as crianças usando as músicas do CD Coração de Mamulengo, né. E tem um outro que está no forno, que eu quero que saia agora, que é o Casa de Reboco, aliás, o Sertão de Verso, que foi um show que a gente fez aí já há algum tempo, que são músicas muito bonitas, inclusive que no final eu vou encerrar com uma das músicas que está nesse trabalho, mas
mesmo esse, quando lançar, eu não sei mais se nós vamos replicar, não sei mais se nós vamos produzir as bolachas, porque hoje há uma diferença muito grande, né, de como é que a gente consegue atingir o público, se é via internet ou se é replicando ou não, se é reproduzindo a bolacha do CD ou não. O fato é que vai estar na internet, agora em 2021, até junho, todo esse trabalho vai estar na internet, com acesso livre às pessoas. Maravilha. Nós estamos já com o nosso tempo bem estourado, mas eu quero te fazer a última pergunta, e aí vamos agradecer e você fecha como você achar mais interessante. Qual foi a pergunta que eu não fiz a você? Qual foi a pergunta que você não... Foram muitas, né? Mas essa é uma pergunta difícil. É a mesma coisa, quando eu faço o Cultura para Valer com Chagas Vale, minha primeira pergunta é, se eu fosse lhe entrevistar, quem é Nilson Ferreira? Tem gente que fica assustado, porque é abruptamente assim, né? Quem é Nilson Ferreira? Rapaz. Nilson, qual foi a pergunta que você não fez a mim, que se eu fosse eu, faria para mim mesmo, não é? Se viver de teatro, se dá para viver de teatro de bonecos? Essa é a pergunta que muita gente faz. E vou responder. As pessoas subestimam a cultura popular. As pessoas subestimam a arte. E subestimam principalmente aquela coisa da fama, né? Muita gente acha que você só é um artista se você for um artista famoso, né? Se você estiver na Globo, se você estiver nos programas de televisão o tempo todo, se já tiver vendido tantas mil cópias. Isso não é verdade. Você pode ser... Cada nível do que você faz, cada conhecimento do que você produz, você vai encontrar repercussão, você vai encontrar nichos, né? Vai encontrar pessoas que vão gostar daquilo. Dependendo do suporte de divulgação, você acha uma quantidade maior ou menor. Em relação ao que você faz também, as pessoas questionam, né? E a parte do trabalho com teatro de bonecos, e dá para viver? Essa pergunta já foi feita muitas vezes a mim. E dependendo da forma como a pessoa pergunta, às vezes eu sei que a pessoa pergunta até preocupada, querendo saber se eu estou bem ou não, mas às vezes a pergunta ela vem de forma assim tascane, ela vem de forma assim medíocre, ela vem para saber se eu estou passando fome ou não. Eu digo, não, eu já morri há muito tempo. Dá para viver? Não, já morreu. Não, a pergunta não era essa, não. Cara, dá para viver, se eu estou vivendo. Aqui é sobre olha para minha cara. Sua alma que tá aqui. Olha, tem um cara de desnutrido, olha o tamanho da minha barriga, olha a minha bochechinha aqui. Agora, se você perguntar para mim se eu tenho uma casa na praia, se eu tenho um carro de luxo, se eu tenho uma casa lá na montanha, se eu tenho 3 apartamentos, não tenho. E nem quero. Nem quero. Nem preciso. Eu não preciso de riqueza. Faz precisar. Eu não preciso de riqueza. Eu não quero luxo. O nosso poeta Gadobal tem um dos versos mais fantásticos que eu conheço sobre isso. Quando ele se refere ao homem nordestino, quando ele diz que não lhe incomoda ser dono de nada. Bonito. Para quê? Para quê? Né? Essa preocupação em juntar posses. Quantos milionários, nós tivemos aqui um milionário, um dos homens mais ricos do país, que foi embora recentemente no meio dessa Covid e não levou nada. Não leva. Meu irmão, vamos encerrar nos despedindo. Você volta já para se despedir. Eu quero falar do próximo episódio, André. O nosso convidado da próxima semana será o professor, pesquisador, escritor, memorialista Wilson Serrani, que vem falar sobre outra figura nordestina fantástica, que se chama Luiz Gonzaga. O mote será Gonzagão, a linguagem, a música e a cultura nordestinas. Esperamos vocês
divulguem. Espero todo mundo. Será também outro encontro maravilhoso sobre o nosso Nordeste, no nosso próximo episódio. Então, nós agradecemos a todos os amigos que nos acompanham, de Teresina, do Brasil todo, de fora do país. Nós temos pessoas que já estão nos acompanhando, os que irão assistir ao programa depois que fica no YouTube. Agradecemos a todos e, amigo Chagas, somos gratos demais por você ter aceitado compartilhar conosco a sua bagagem. Muito feliz, te agradeço demais, foi muito bom, foi maravilhoso. Só não é melhor do que assistir uma apresentação sua. Você fica à vontade para se despedir e você encerra com o que você quiser, com música, com um boneco, o que você quiser. Muito obrigado, meu irmão. Nilson, sou eu que agradeço. Muito obrigado. Quero agradecer você, o pessoal da TV na Estante, toda a equipe técnica, o Gessé, meu amigo, meu irmão. Agradecer a todo mundo que fez esse programa com muito carinho. E a você, principalmente. Eu digo sempre, nessas lives, a gente, quando dizer 1h30, são 2 horas, ai, rapaz, passa tão rápido, esses bate-papos são tão gostosos. É uma das coisas que a pandemia vai ser uma das heranças da pandemia. Essa nova forma de comunicação. Já existia, mas agora cada vez mais forte, né? Essas lives, elas vieram para ficar. As que têm conteúdo, ficarão. Próximo ano a gente volta com a nossa, Chagas Vale, com Cultura para Valer, e você com certeza será um dos convidados também. E beleza, assistirei na próxima semana com isso. Beleza, então. Fique à vontade. Me despedir, de coração, agradecimento, me despedir, vou cantar uma canção, um boi, letra é do Adanai Freire, ele é um policial federal e dentista, nos conhecemos nos anos 90 na Universidade do Piauí. Ele fez essa letra e apresentou. E aí eu fiz essa música, é um dos trabalhos que vão estar no nosso próximo CD. Maninha, esconda as tristezas, olha o céu imenso prado, as estrelas são grandezas, multicores do reisado. Eu vi meu boi descer a rua, astro cadente caudal, lambendo fogo a língua crua, pra brincar no quintal. E é maneiro pau, e é maneiro pau, e é maneiro pau, e é maneiro pau. Maninha, não quero vê-la com essa tristeza sua. Vá buscar aquela estrela na testa do boi da lua. Maravilha, meu irmão, maravilha. Um grande prazer estar com você e até qualquer hora para honra e glória dos nossos ancestrais. Obrigado.